Amém. Sem mais delongas, eu quero chamar a ministra da palavra dessa tarde, Alexandra. Gaúcha, veio de Camboriú. Olha que especial que nós somos. O Senhor trouxe ela do Brasil para trazer algo novo para nós nessa tarde, amém? Levante-se, minhas irmãs, e vamos estender as mãos sobre a vida da Alexandra, pedindo para que o Senhor a use para falar conosco. Senhor, nós te apresentamos agora, ó Pai, a vida da Alexandra, Senhor. Senhor, ela é um vaso, ó Pai, um vaso de honra, por isso nós te pedimos, enche ela com a tua graça, com a tua unção, com a tua sabedoria, do teu Espírito Santo, e use-a, Senhor, para derramar sobre nós nesta tarde, ó Pai, a tua palavra, Senhor, a tua graça, ó Pai. Dispensa sobre nós, Senhor, a tua bênção, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovadas, transformadas pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Você já cumprimentou a irmã que está do seu lado? A que está atrás de você? Isso. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindas. Amém. Pensa só, hoje é um sábado à tarde, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar na casa do Senhor. Amém? E não pense que isso passa batido aos olhos de Deus. Amém? Tudo que a gente faz para o Senhor é uma forma de oferta. Amém? E hoje à tarde nós estamos ofertando o nosso tempo para Ele. A Bíblia diz que a gente tem que oferecer um culto racional. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é te conscientizar onde você está. Então, você pode pensar, nossa, Deus fez tanto na vida daquela irmã, Deus está fazendo tanto na vida da pastora, ou através da minha. E você pode pensar assim, mas e eu? Minha irmã, você está aqui. Você escolheu estar aqui. Alguma coisa Deus já fez na tua vida. Alguma coisa Deus já fez na tua vida. Para você escolher estar aqui, é porque o Senhor te chamou. Às vezes a gente pensa que a gente faz as coisas para Ele, né? Mas Ele nos toca com desejo de nós estarmos aqui. Você não acorda de manhã com vontade de ler a Bíblia. A nossa carne não quer ler a Bíblia. Eu falo, nossa carne quer ler uma revista, nossa carne quer... Eu sempre brinco que a nossa carne quer ler a Caras, a Contigo. Né? O nosso espírito é alimentado da Bíblia. Então, nós temos que treinar o nosso espírito. Então, toda vez que você pega a sua Bíblia para ler, quando você, dentro do seu carro, você escolhe colocar um louvor. Quando você pega um livro para ler, quando você assiste uma pregação, quando você sai da sua casa para vir à casa do Senhor, você já está fazendo algo que te diferencia da sua velha natureza. Amém? Porque a nossa natureza carnal, ela quer as coisas da carne. As coisas da carne são, a Bíblia é bem clara, as coisas da carne são a vaidade, a cobiça, tudo que esse mundo conspira. A gente respira mundo, a gente ouve o mundo, tudo é o mundo. Por que você escolher ouvir um louvor? Porque a gente já está tão contaminada. A gente já está tão contaminada com você sai da rua, você ouve música do mundo. Você entra numa loja, está tocando música do mundo. Você liga a televisão, tá coisa do mundo. Então, quando você tem a opção de escolher, escolha bem. Escolha algo que te alimente. Hoje você poderia ter escolhido estar em outro lugar e você está aqui. Você que está assistindo na internet, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você podia estar olhando a vida dos outros no Instagram, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, assim, a nossa vida é feita de escolhas. E nós, muitas vezes não, nós somos frutos das nossas escolhas. Né? Então, muitas vezes a gente reclama da nossa vida, mas a gente escolheu, a gente está recebendo a recompensa de escolhas que a gente fez. E a nossa natureza, ela murmura.
A nossa natureza carnal é murmurar, é reclamar, é achar que not good enough, que você não é boa o suficiente, que a outra é mais bonita, que a outra é mais rica, que a outra é mais loira, que a outra é mais magra, que o marido da outra que é o bom. Aí começa o pior. É se comparar. Uma vez um amigo meu, ele fez uma colocação, o Rodolfo sempre cita isso, que qualquer comparação que você se faz, o resultado, se você se compara com alguém, o resultado é sempre negativo, porque das duas uma, ou você se acha melhor que a pessoa, isso te dá vaidade e orgulho, ou você se acha pior que a pessoa, que isso te gera inveja e cobiça. Então nós temos que saber que nós somos únicas. E isso é muito difícil, porque o mundo de hoje faz com que você se compare. E isso é a nossa natureza. Desde que homem é homem e caiu, a gente é assim. A gente é, ai, Adão, onde é que você tá? Ai, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, o que você fez? Ai, foi a serpente que me enganou. Essa é a natureza caída, é você ter vergonha, é você achar que a culpa é do outro, é você colocar a culpa em alguém. É a gente estar sempre murmurando. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia de novo. Como a pastora abriu esse culto, hoje de manhã o Rodolfo veio pregar para os homens e ele me contou, abre em Provérbios 31, de novo. O Rodolfo veio pregar para os homens hoje de manhã e ele disse que o pastor Diego abriu o culto deles com um versículo, que era bem o versículo que ele tinha acordado de manhã. Pensando. E eu tenho uma palavra para dar para vocês hoje, mas eu ia começar com Provérbios 31. Eu vou ler nas duas versões. A minha versão é Almeida Revista Atualizada e a de vocês, a maioria tem NVI, né? Então, esse versículo eu quero começar do zero. No versículo de Provérbios 31, 30 e 31. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Na versão NVI, na nova versão internacional, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou seja, esse versículo que ela abriu é um versículo que a gente muitas vezes até sabe de cor, mas a gente não vive. Porque a gente vive preocupada com a nossa aparência. E isso eu estou falando para vocês não me excluindo, eu me incluindo, porque a primeira pessoa a receber a palavra é quem está pregando, amém? Amém? Então muitas vezes a gente sabe a palavra, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o versículo de cor, ou se você não sabe, você acabou de ler, e muitas vezes a gente se engana, a gente acha que essas são as coisas que duram. E a Bíblia está nos dizendo aqui bem clara que a beleza é enganosa. 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 Podia ter usado qualquer outra palavra. A beleza é enganosa. O que aconteceu com Eva? Ela foi enganada pela serpente. E o que a serpente falou? Nossa, esse fruto é tão bonito. Você tem que comer. Você tem que ter uma roupa assim. Você tem que ter o cabelo desse jeito. Você tem que ter aquela bolsa que ela tem, nem que seja falsa. E a gente fica sendo enganada pela serpente até hoje. E a serpente disse, a Eva falou assim, não, mas essa fruta eu não posso comer, porque essa fruta, Deus falou, tá pitando um pouco, pastor, tira um pouco do agudo. Tá pitando só um pouquinho. Então assim, essa fruta aqui é tão bonita, mas Deus falou que eu não posso comer porque eu vou morrer. E a serpente falou, não, boba. Imagina, amiga. Não morre, não. Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a ele. Ó a comparação. É o que derrubou o homem lá atrás, é o que derruba a gente hoje. É a gente usurpar o lugar do outro, a gente querer ser igual ao outro, querer as coisas do outro e querer o que não pode.
A nossa natureza é a mesma. E aí eu ouço gente falando assim, ai não, quando eu chegar lá no céu, eu vou brigar com Adão e Eva. Ele vai falar para você, sabe que eles vão falar para você? Você é igual ou pior. Porque eles não sabiam nada, a gente sabe. Eles não tinham Bíblia, nós temos. Eles não tinham Jesus, nós temos. Eles não tinham o Espírito Santo, nós temos. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas. Ah, mas eu não sei, eu não nasci sabendo. Pergunta para o Espírito Santo. Eu tenho uma amiga que ela chega até a ser chata um pouco. Porque tudo ela pergunta para o Espírito Santo. Se ela vai comer ou não comer, ela pergunta para o Espírito Santo. Se ela vai botar essa roupa ou a outra, ela pergunta para o Espírito Santo. Tudo ela pergunta para o Espírito Santo. Claro que ela está solteira até hoje. E não é a Mary. Porque tudo ela pergunta para o Espírito Santo. E eu muitas vezes, eu critiquei ela no meu coração. Pensando assim, Espírito Santo tem mais o que fazer. Fica incomodando o Espírito Santo. Ou tipo assim, você não tem vontade própria nenhuma? Tudo você tem que perguntar para o Espírito Santo? Só que eu vou te falar uma coisa. Ela erra bem pouco. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente não pergunta nada para o Espírito Santo. Nem quando a gente lê uma coisa na Bíblia e não entende, a gente não pergunta para ele. Quem dirá o que a gente vai comer? Você lê a Bíblia e fala, não entendi nada, me deu sono. Quem já pensou assim? Quem já pegou no sono lendo a Bíblia? Eu, várias. Aliás, é um sonífero ótimo, não precisa Lexotan nem Dormonídeo. Só ler a Bíblia dá um sono. É ou não é? Tem gente que fala, é viciada em remédio para dormir. Minha filha lê a Bíblia, uma maravilha para dormir. Uma letra bem pequenininha, então é perfeito. Mas o que? Isso é verdade. A gente não pergunta para o Espírito Santo, irmãs. A gente se compara com as outras. E esse mundo, lembra da Bíblia? A Bíblia diz que no fim dos tempos a iniquidade ia se multiplicar. Que o sujo vai se sujar e o limpo tem que se limpar. Só que o problema é que nós que achamos que somos limpas, a gente se suja o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí a gente se pergunta, mas eu não ouço Deus. Claro, você ouve a sua voz o dia inteiro. Você ouve a voz do mundo o dia inteiro. Dá um dia da semana e olhe lá, 2 horas, se o culto não demorar. Porque a gente acha que o culto demora muito. Um dia da semana. Você conseguiria sobreviver se alimentando uma vez por semana? Não. Se a nossa carne a gente alimenta no mínimo 3 vezes por dia, por que o nosso espírito a gente acha que vai conseguir viver no espírito? Porque se nós nos dizemos cristãs, é isso que nós temos que viver. Só que o problema é que a gente se diz cristão e não vive como tal. Isso, antes de você me acusar, isso vale para mim. Porque uma vez eu estava vendo um programa de televisão e estavam falando do Dalai Lama. E aí um cara citou falando que eles foram evangelizar o Dalai Lama. Sabe quem é Dalai Lama? Aquele cara do budismo lá. Foram evangelizar o Dalai Lama. E aí perguntaram para ele assim, mas o senhor não crê em Jesus? Aí ele falou, creio em Jesus sim. O que eu acho muito difícil de crer é que você é um discípulo dele. Sabe por quê? Porque no budismo, eles têm aquele voto de você usar aquelas roupas e ter voto de pobreza e vida simples. Eles têm uma vida de abnegação. Então, se eles dizem que eles são discípulos de Buda, eles tentam viver como tal. O problema é que a gente diz que é discípulo de Jesus e vive como a gente quer. E o negue-se a si mesmo é uma coisa bem difícil de fazer. O problema é que a gente quer as bênçãos que Deus pode nos dar. A gente põe um adesivo no carro. A gente tem uma Bíblia. A gente fala de Jesus para as pessoas. Mas a gente mesmo está vazio de Deus.
Né? Teve até uma pregação minha que eu até garanto que algumas de vocês assistiram, que eu falei, né, que muitas pessoas às vezes não vêm na igreja porque a gente convida e elas não veem Jesus na gente. Aí falaram assim, quer dizer que então todo mundo que ela convida vai na igreja? Claro que não, porque tem um monte de gente que não vê Jesus em mim também. Isso vale pra mim. Quando eu prego pra mim. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas queiram Jesus, mas elas precisam ver Jesus em nós para querer o que a gente tem. Porque se elas veem a minha roupa e acham bonita, elas querem. Por que elas não querem o Deus que eu sirvo? Tem alguma coisa errada. Porque a gente só julga o exterior. E nós acabamos de ler que a beleza é o quê? Enganosa. É enganosa, o fruto é enganoso. Aí o que aconteceu? A serpente diz, come, é tão lindo. É tão gostoso, você não sabe o que você está perdendo. E ela comeu, e adivinha o quê? O que Deus falou? Que se ela comesse, ela ia morrer. O que aconteceu? Eva morreu? Não. Não. O que ela fez? Ela chamou o marido. E falou assim, Adão, you know what? Deus estava mentindo porque eu não morri, eu comi. E não morri. Esse argumento ela usou para Adão. Deus disse que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Sabe muitas vezes por que a gente não tem temor? Porque a gente acha que a gente peca aí, porque ninguém ficou sabendo, porque você não sofreu a consequência do seu pecado instantaneamente, não caiu um raio na sua cabeça, não publicaram no Facebook você cometendo aquele pecadinho, não tinha câmera escondida na sua casa da pegadinha. Aí você acha, nossa, passei limpo, Deus não pegou nada, ainda continuo falando em línguas, laramachá, laragai. O Espírito Santo ainda está em mim, pronto. Então você peca de novo, e peca de novo, e peca de novo. Porque a gente não sofre a consequência imediata. A morte que Deus estava falando não era aquela morte instantânea que muitas vezes a gente acha. Era a morte do Espírito. Só que o meu marido, sabe o que o meu marido diz? Que se ele fosse Adão, e ele chegasse lá, e eu tivesse comido a fruta, sabe o que ele ia fazer? Enfiar o dedo na goela minha e fazer eu vomitar? Não comer igual. Porque isso é o que um homem faz. O problema de nós, mulheres, é que a gente quer um homem que faça todas as nossas vontades. É a síndrome de Eva de novo. Então, antes de criticar Eva, se olha no espelho. Porque nós temos um monte de características dela. Antes de falar que Pedro negou Jesus, analisa a sua vida e vê quantas vezes você negou Jesus hoje. Pedro negou Jesus, sim, é porque a gente está escrito na Bíblia, a gente ama julgar os outros, né? Mas a gente não se enxerga e não vê que a gente nega Jesus muitas vezes com as nossas atitudes. E talvez se a gente fosse uma daquelas pessoas lá, a gente não estava nem na esquina, quem dirá, olhando Jesus de longe para negar ele. A gente tinha Porque a morte de cruz é uma morte muito dolorida. Até hoje dizem que não sabem superar a morte da cruz, porque ela é uma agonia terrível. É a pior morte. A gente escolheu um Deus que teve a pior morte. A gente escolheu crer num Deus que deu o seu filho. E a gente acha que porque a gente dá uma ofertinha, a gente deu alguma coisa. Sabe, eu, quando era do mundo, na época, que 16, 17, 18 anos atrás, eu pagava R$50 para ir na cartomante. E não achava caro. Imagina quanto que deve ser hoje. E a gente às vezes não tem o coração liberal para dar uma oferta. Não dá um presente. Porque uma oferta não é só você pegar um envelope e dar uma oferta. A gente oferta coisas. Deus tem me ensinado, tudo é uma oferta, um sorriso é uma oferta, um abraço é uma oferta, principalmente quando você não sente te abraçar, principalmente quando você não está afim de cumprimentar aquela pessoa, quando você cumprimenta, você está fazendo um esforço, Deus não passa batido, é sacrifício, Ele fala, obediência eu quero e não sacrifício. Muitas vezes a gente tem que aprender a obedecer nas pequenas coisas, porque se Deus eu não souber obedecer, o Senhor fala assim para mim, dá um gole de água agora. Eu falo, mas eu não tô com sede. Mas eu vou obedecer, porque vai ver que eu tô precisando.
certo? Se eu não começar a obedecer nas pequenas coisas, como é que ele vai me confiar grande? Se eu não consigo descer do meu orgulho e abraçar uma pessoa que eu não gosto tanto, como é que Deus vai me tocar para eu orar por pessoas que eu nem conheço? Isso é hipocrisia. Porque amar quem a gente ama, Jesus falou, até os gentios fazem. Ser legal com quem é legal não te faz melhor do que ninguém. Ser querido com quem é querido não te faz mais querida. Só te faz normal. É igual pagar imposto. Pagar imposto não te faz uma pessoa super honesta, só te faz uma pessoa dentro da lei. A Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Ou seja, a nossa vida tem que ser muito mais exemplar. Porque Jesus disse, na minha Bíblia está em vermelho. Jesus disse que se a gente só faz o que a gente é mandado fazer, a gente é servo inútil. O servo bom é aquele que faz além. É andar a segunda milha, é te pedir a túnica da capa, te dar um tapa na cara, vira o outro lado. Isso é desfazer as obras do diabo. É a gente reagir conforme a gente não foi programado para reagir. Porque se alguém te ofende, a tua reação é ofender. É natural. Nem que você... mas eu não falei, eu só pensei. Amada, pensar já é grave. Falar é mais grave, mas já pensar já é grave. A verdadeira mudança é quando você nem pensa. Porque Jesus falou, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Sabe o que eu aprendi com uma mulher de Deus? Eu fui numa conferência de mulheres. É uma americana até, não sei, alguém já ouviu falar daquela americana que chama Debbie Titus? Ela é uma bênção. Ela escreveu aquele livro A Experiência da Mesa, A Experiência do Lar. E ela ensina muito como ser uma boa esposa. E naquele dia ela estava falando que o marido dela, ele sofreu uma grande decepção com um parceiro dele de ministério. E ele ficou deprimido e ele estava acamado, ficou com depressão. E ela se perguntava assim, mas o que eu vou fazer para o meu marido melhorar? E aí o Espírito Santo, ela perguntou para o Espírito Santo, ela lembrou que ela tem um Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas. E ela perguntou ao Espírito Santo, o que eu posso fazer pelo meu marido? E sabe o que o Espírito Santo falou para ela? Ele falou assim, que o marido dela ia ser o que ela profetizasse que ele ia ser. Muitas vezes, sabe por que a gente tem um marido, ou um filho, ou amigos? Porque você está pensando assim, eu não tenho marido. Não, então encaixa na sua realidade, amém? Porque a gente muitas vezes, com as nossas palavras, a gente mesmo amaldiçoa. A gente tem que ter palavras de vida na nossa boca. A nosso respeito e a respeito dos outros. Sabe, se você não está contente com o seu marido, profetiza sobre a vida dele. Para de reclamar que ele é um saco de batata. Porque se ele é um saco de batata, você é igual, porque você ama sua carne com ele. Cada um tem quem merece. I'm sorry. Porque nós que estamos aqui, nós podemos fazer a diferença. Porque nós queremos num Deus que tudo é possível ao que crê. Então, se você está sofrendo consequências dentro da sua casa, começa a se analisar. Ao invés de pegar e culpar o outro e dizer, não, eu sou assim porque ele é assim. Eu tô assim porque ele é assim. Eu tô assim porque meu filho é assim. Não, olha para você. Quem sabe eles são o resultado do que você está sendo. Sabe? Então, assim, só existe Jezabel porque existe um Acabe. Se o Acabe mandasse, não tinha Jezabel. E o problema é que a gente gosta de mandar, a mulher gosta de mandar. Quem não gosta de mandar? Quem é que não gosta de mandar, levanta a mão. Mesmo? Eu quero ser como você quando eu crescer. Glória a Deus!
Isso não é ser um zero à esquerda, não é ser uma coitada, porque a gente tem aquela visão de que a mulher que não manda é uma coitada. Não, ela é feliz. Porque ela está no seu papel. Eu sou uma pessoa super proativa. E muitas vezes eu vou num restaurante, eu peço as coisas, eu peço a comida, eu peço a conta, eu peço. E aí o Rodolfo, meu marido, muitas vezes ele não pede, mas por quê? Não é porque não é da personalidade dele. É porque eu tô pedindo, então por que ele vai pedir? Aí eu falo, você nunca pede a conta. Você não, o garçom passou, você não chamou ele. Aí ele fala pra mim, pra que eu vou chamar se você chama o tempo inteiro? No espelho essa. Porque é verdade, como é que eu vou reclamar dele uma coisa que eu tomei dele? Mas quem tem que pedir a conta, quem tem que chamar o garçom é o homem. Aí depois eu falo, ai, você não abre a porta do carro pra mim. Ele falou, claro, quando eu dei a volta você já saiu. E é verdade. Eu já saí tão rápido que dá tempo de eu ir abrir a porta pra ele. Essa é a minha personalidade. Então eu não posso reclamar de uma coisa dele que eu tô tomando. Só que o problema é que a gente reclama de tudo. A gente é dodói. De TPM, então, coitado do cara. Sabe, o meu marido, ele é um cara assim, que ele me põe em rédea. E eu acho bom porque eu continuo amando ele por causa disso. Porque se ele fosse um pamonha de Piracicaba, pamonha salgada, pamonha doce. Quem lembra? Vocês não comiam pamonha? Eu não ia amar, porque a gente precisa admirar para amar, sabia? Você tem que ter respeito. A Bíblia diz que o marido ame sua mulher e mulher respeite o seu marido. Você vê que Paulo falou, deixou bem escrito. A gente precisa ser amada, o marido precisa ser respeitado. Toma! Quantas vezes eu desrespeito? Dizendo, ai, nem sabe o caminho. Aí pensa, burro. Ah, mas eu só pensei, eu não falei. Dá na mesma. Só não ofendeu. Mas pensou. Sabe o que a gente tem que desejar? A gente tem que desejar pensar diferente. A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação do quê? Das nossas palavras? Da mente. Só falar bonito não adianta. Tem aquela mulher que é uma mansinha. Ela é um doce. Que ela fala até as borboletas saem. Mas é ruim. Sabe o que conta? É o coração. Sabia? Para de se cobrar ser uma coisa que você não é. Peça para ser transformada no seu coração. Para de pedir coisa para Deus que você pode fazer. Para de pedir coisa para Deus que dinheiro pode comprar. Peça para Deus coisa que só é impossível transformar o teu coração. Isso só Deus faz. Porque roupa nova, dinheiro compra. Carro novo, dinheiro compra. Marido, qualquer uma arranja. Até a mulher lá do pânico. Como é que é aquela lá? Isso, a Gorete, que era feia, ficou bonita. Que eu não sabia. Quem me apresentou foi o pastor Diego. Tem um homem assistindo, gente. Então, assim, a gente tem que pedir para Deus coisas impossíveis. E agora eu quero te convidar a abrir a nossa palavra em Mateus capítulo 6. Lançamento na Bíblia, versão 2016. Mateus 6. A Bíblia, na minha versão, fala assim: não andeis ansiosos. Repete comigo: não andeis ansiosos. Eu não posso andar ansiosa. Fala, eu não posso andar ansiosa. Fala para a irmã do seu lado: irmã, não fica ansiosa, irmã.
Não viva ansiosa. Isso é aquela coisa, tem aquela expressão em inglês que fala it's easier said than done, né? É muito mais fácil falar do que viver, realmente. Ler a Bíblia é fácil, decorar versículo é fácil, viver a Bíblia é difícil. Então, a partir do versículo 25, nós vamos ler aqui. Amém? Na minha Bíblia, tá tudo em vermelho. Amém? Alguém tem mais a Bíblia que está tudo em vermelho? As palavras de Jesus em vermelho? Olha, se você não tem uma, eu te aconselho a comprar. Porque quando você não quiser nada de ler a Bíblia muito, você vai só direto no que está escrito em vermelho. Que importa, que é o que Jesus falou. Que se a gente conseguir cumprir o que está em vermelho, nós estamos muito bem. O problema é que tem gente que começa a ler a Bíblia e começa lá em Gênesis, e quando chegou em Levítico já não quer mais ler. A gente tem que saber o que Jesus falou. Amém? O que Jesus falou. A Bíblia toda, ela é perfeita, ela toda se confirma. Só que o que Jesus nos ensinou é para esses dias de hoje. A Bíblia nunca foi tão atual como ela é hoje. A Bíblia é viva. Amém? Ela se renova. Você lê uma coisa um dia, no outro dia você lê a mesma coisa, tá diferente. Fala, nossa, como é que eu não vi isso? É ou não é? Você fala, nossa, por isso eu tô dizendo, lançamento, gente. Até semana passada não estava escrito isso aqui, eu tenho certeza. Porque eu leio toda vez e falo, meu Deus, como é que eu não vi que isso estava aqui? Tem alguém que tá fazendo aniversário hoje? Ontem? Amanhã? Bom, eu acabei de fazer o sorteio, eu ia dar o DVD e o CD, mas aí quem sabe? Depois Deus me toca para dar. Não dá para mentir, né? A gente escolheu um Deus que não é para mentir, então amém. Hã? Esse mês é bem comprido. Amém, irmã, eu vou te dar o DVD. O galardão é teu, é. Amém? Então aqui, não devemos andar ansiosas. Isso aqui é o que Jesus falou, amém? Quero enfatizar isso para você gravar bem, que ele nos deixou tudo escrito. Jesus nos avisou tudo, ele deixou tudo escrito que a gente precisa saber. E o que está nas entrelinhas, o Espírito Santo traduz para você. Eu falo que o Espírito Santo é a tecla SAP. É isso que quer dizer, plim, a SAP. Amém? O tradutor né, a gente que está aqui nos Estados Unidos, você usa bastante tradutor no telefone para saber o que é uma coisa, que é outra. O Espírito Santo é isso. Ele é o teu tradutor. Amém? Ele vai te ensinar todas as coisas. A partir do versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o nosso Pai, olha isso, contudo, o nosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao seu curso de vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo... Eu quem? Jesus falou. Eu, porém, vos digo... Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória... Versículo aquele bem famoso que a gente já usa até para fazer piada. Nem Salomão, em toda a sua glória, comeu um sushi como esse. Aí tá aqui, foi Jesus que falou. Nem Salomão, em toda a sua glória... se vestiu como um lírio. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã já é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? A nossa adaptação, mulheres de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosas, dizendo,
Que comeremos? Que beberemos? E com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas, olha, outro best-seller da Bíblia. Esse versículo é um dos top 10 mais famosos. Que diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Nós vamos fazer um estudo um pouquinho de versículo por versículo. Nós vamos passar por essa palavra para ver como isso é atual. Aqui na Bíblia a NVI fala assim, as preocupações da vida. A gente vive preocupada com a vida. Então, numa versão fala assim, não andeis ansiosos, e na outra, as preocupações da vida. Você já parou para perceber que hoje em dia a ansiedade é a doença do século? Diz que tudo deriva da ansiedade. Não, a psoríase é porque tá com estresse. Ah, porque desenvolveu uma alergia, é um estresse. Piripocou uns negocinhos aqui, é estresse. Ah, câncer, estresse. A imunidade baixou, estresse. Tudo ansiedade. Hoje em dia, os remédios que mais vendem e são os mais caros, hoje são os remédios ansiolíticos, que são anti-ansiedade. Mas se você parar para pensar, não existe, na verdade, um remédio anti-ansiedade. Na verdade, os remédios anti-ansiedade nada te fazem do que eles te dopam. Eles te deixam anestesiada para você não pensar em nada. É igual fumar um baseado, não pensa em nada. Né? O cara tá estressado, fuma um e passou. Não passou. Continua lá. Você só começou a pensar em outra coisa. Aí passa o efeito. Aí você fala, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. De novo. Fuma um, ou toma um remédio, ou toma uma bebida, ou toma alguma coisa, ou eu vou mexer no Instagram, ou eu vou ver a vida dos outros no Facebook. Sabe, nós que somos cristãos, ok, a gente não usa droga, mas a gente usa outras drogas. Diz que o que tem de gente, ou de cristão viciado em pornografia. Tipo, não, mas eu não tô fazendo sexo com ninguém, é só em pensamento. Mesma coisa. Não vou entrar nesse assunto para não chocar. Mas tem cada bizarrice, eu ouço cada coisa. Porque como eu e o Rodolfo somos esses pastores itinerantes que vão nas igrejas, a gente fica 2, 3 dias e vai embora, as pessoas pegam e vêm se confessar. Conta porque a gente vai embora, então não tem problema, entendeu? O que não conta pro pastor e pra pastora dela, vem contar pra gente. Então, assim, e eu tenho que fazer cara de paisagem. Tipo, normal, né? Tipo assim, eu fico com o meu amigo e com a minha amiga. Tipo assim, agora eu não sei mais se eu gosto mais de beijar minha amiga ou eu gosto mais de beijar meu amigo. Aí a pessoa tem 13 anos. E filho de pastor, vocês não fazem ideia. Aí, é porque é o filho do pastor. Não, meu amado. É porque eles ainda têm consciência de vir pedir conselho. Então antes de você julgar, ele fala, porque os filhos de pastor têm problema. Não, os filhos de pastor admitem que tem problema. Essa é a diferença, porque tem a igreja inteira acusando eles. Né? Porque a mulher do pastor tem problema. Não, é que tem outras 50 olhando para ela. E geralmente, desculpa vocês, mas as mulheres dos pastores geralmente são as piores. Porque fica grave. As outras conseguem esconder. Porque ninguém está lá vendo a sua vida. Agora as mulheres dos pastores não, elas têm a sua vida exposta. O que torna isso mais grave. Que nós temos que começar dando testemunho por nós. Então, a gente, quando você está numa posição onde você é vista, por isso que eu falo, se você não dá bom testemunho, não conta para ninguém que você é crente. Fica na sua, que tá tudo bem. Pelo menos você não escandaliza.
Porque a Bíblia diz, é normal vir os escândalos? Sim, mas ai por quem vem o escândalo. Então que não seja por você. Então se você vai escandalizar alguém, ó, fica na sua. É radical? É radical. Mas Jesus falou, se a tua mão te escandaliza, arranca fora. Se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Me chama de radical? Pode chamar, vai ler a Bíblia, é bem pior. É muito mais radical. É que nem o Rodolfo diz, que coisa mais radical que o evangelho? Não tem. Ele deu a sua vida por pessoas que ele nem conhecia. Porque você não dá a vida para ninguém, quem dirá para quem você não conhece. Porque a gente quer salvar a nossa própria pele. É ou não é? Tipo, se a pessoa tem aquela irmã que ela tá mal falada, você nem cumprimenta mais ela para você não ficar falada junto. Não é isso. Você vai lá e abraça. Uma vez um travesti estava evangelizando um travesti, ele falou, se eu for na sua igreja, você vai me cumprimentar. Eu digo, não só cumprimentar, como vou sentar do teu lado e fazer todo mundo te dar a paz do Senhor. Claro que ele nunca apareceu, ainda. Por que será? Por que será que os travestis, homossexuais, às vezes eles se sentem intimidados de vir na igreja? Se eles são filhos de Deus também. Por nossa causa. Porque a gente dá mau testemunho. Aí vira político, vai falar mal. Em vez de amar, Jesus não falou pra gente acusar, Jesus falou pra gente amar. Bem pelo contrário, ele falou, não acusa ninguém. Que quando tu acusa um, tem 3 dedos virados pra ti. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não se enxerga no espelho. A gente tem que começar pregando primeiro pro espelho. Para depois começar a querer evangelizar os da nossa casa. Ama o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou te dar uma coisa que eu não tenho? Isso é matemática. Como é que eu vou compartilhar uma coisa que eu não tenho? Não é porque você compartilha um monte de coisa no Facebook que não é seu, que o evangelho é assim. Sabe, nossos valores estão muito errados. A gente sai compartilhando como se fosse teu. Não, querida. Tem primeiro para você. Sabe a parábola das 10 virgens? Sabe por que elas não, muitas vezes quando eu li a parábola das 10 virgens, quando as 10 virgens no final vão pedir óleo, quem é que conhece a história? O que acontece? Tinham 10 virgens, certo? Elas estavam todas esperando o noivo vir. Só que elas tinham que ter óleo na sua candeia, ou seja, pilha na sua lanterna, ok? Vamos usar a pilha e lanterna, ok? Para achar o noivo à noite. O que aconteceu? As tolas, 5 tolas, gastaram as pilhas. Gastaram a pilha da lanterna. Na hora que o noivo chegou, elas precisaram ligar e falar, nossa, meu Deus, acabou a pilha, vamos pedir para as outras que têm pilha. Aí as outras que tinham pilha falaram, não, a gente não pode emprestar para vocês. Porque vai faltar para nós. E muitas vezes eu li aquela parábola e falei, nossa, que grossa. Em vez dela emprestar um pouquinho, podia repartir, tem que dividir. A gente não ensina nossos filhos, tem que dividir, have to share. E por que elas não dividiram? Porque era a medida de cada um. O problema, sabe o que é? É que a gente desperdiça o nosso óleo, a nossa pilha com coisas fúteis. E na hora que a gente precisa ter amor, a gente não tem, porque a gente exerceu com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. E na hora de amar um ser humano, a gente não tem, porque você já gastou sua dose. Tá errado. E não get me wrong. Eu tive 3 cachorros, até hoje eu não tenho filho. Eu tenho 15 anos de casada e não tive filho até agora. E posso dizer, muito tempo os meus cachorros substituíram filhos. Tá errado. Morreu o último, Deus falou pra mim, não vai ter cachorro coisa nenhuma, tá na hora de engravidar. Daqui pra frente, né? Tô grávida da ideia, gente. Vocês estão entendendo? Eu não posso substituir uma coisa com outra. E, claro, de jeito nenhum, estou falando de não ter amor pelos animais. Estou dizendo que a gente tem... Ama sim, eu sou dog lover, dog freak, dog sick. Amo animal. Só que eu preciso ter amor pelas pessoas. Porque a minha Bíblia diz que é para amar o próximo, não amar
o lá do outro lado, meu próximo. Quem é o meu próximo? Meu próximo é quem está perto de mim. No momento. No momento, quem está próximo de você é quem está do seu lado. Aí, ó. Exerça amor. Eu sei, quando eu tô sentada aí, o pregador fala, ai, fale pra irmã do seu lado. Eu acho ruim. Porque eu não gosto de falar pra quem tá do meu lado. Eu falo, ai, que saco ter que repetir. Nunca? Quem nunca? Né? Tipo, ai, vira pro seu irmão e fale, ai, que bom que você veio. Aí você olha pra... Que bom que você veio. Ah, e eu tenho vezes que nem viro pro lado, que eu tô tão de mau humor. Sério. Tipo assim, não olha pra mim que eu faço cara feia. Que horror. Isso, mas é porque eu tô de mau humor. Eu tô sendo confrontada. Quem tá feliz, dá glória a Deus. Uhul. Aí você tá super de mau humor, falando, que glória a Deus, o que? Eu não tô feliz. Quem tá feliz diz uhul. E você fica, parem. Que uhul, o quê? Isso é uma igreja. Quem já pensou assim? Tá todo mundo feliz, quem tá feliz? E aquele louvor super feliz. E você fica, eu não tô feliz, coisa nenhuma, mas... Pra direita, para a esquerda, odeio. Né? Você quer aquela coisa, aquele dia pra direita, pra esquerda, você fala, não, não, hoje não, hoje não. Hoje eu quero só música de chorar. Não é? Mas é porque você tá sendo confrontada. Muitas vezes quando eu acho ruim a música, pula pra cá, dá vontade de pular, eu falo, eu não quero pular. Aí Deus fala, mal-humorada, azedinha. Azedinha. O Espírito Santo fala pra mim, não é porque você tá azeda que os outros estão. Porque muitas vezes eu sou confrontada com a alegria alheia. Mas a Bíblia diz pra gente não andar ansiosa. E aí aqui, vamos continuar. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Olha o que Jesus disse, olha isso. Não se preocupem com o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com o que vestir. Quem é que não se preocupa com o que comer e beber e o que vestir? Tem alguém? Mas se a Bíblia diz pra gente não se preocupar, por que a gente não obedece? Se a gente vive preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber e com o que a gente vai vestir. Ironia, não? Enquanto a Bíblia for o nosso parâmetro, nós temos que pedalar, gente, para correr atrás do prejuízo. Porque se tem uma coisa que a gente vive preocupada, é com o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. E o meu corpo, se tá magro, se tá gordo, se tá assim. Aí você fala, ai, você tá falando isso porque você é magra. Né? Aí quando eu falo de marido, você tá falando isso porque você é casada. Ou você tá falando isso porque você mora no Brasil. Aí, antes de você achar uma desculpa, pense que eu já tô me incluindo. A gente vive preocupado assim, uma coisa é a gente querer ser saudável, uma coisa é você comer bem porque faz bem, outra coisa é você gosta de se cuidar. Não é errado nada disso, a gente tem que se cuidar mesmo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O problema é a gente colocar isso em primeiro lugar. O problema é a gente colocar a vaidade em primeiro lugar. Porque em Eclesiastes diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia, ele disse, tudo é vaidade. E a gente diz, não, eu não sou vaidosa, porque a gente acha que vaidosa é só cuidar do cabelo, passar chapinha, fazer maquiagem, botar uns cílios, fazer a unha. Não, isso é se cuidar. A vaidade que a Bíblia está falando é de você se achar melhor que os outros. É fazer para mostrar, é fazer para postar, é fazer para aparecer, é fazer para ganhar elogio. Isso é vaidade. Se cuidar não é vaidade.
Vaidade é você fazer isso por causa dos outros. Não por amor próprio. Porque amor próprio é bom. Sabe o que dizem, né? Naquele ditado dizem, né? Que when you look good, you feel good. Sabe, porque quando você se cuida, é que nem você entrar numa casa limpa. Você entra numa casa limpa, dá prazer. Entra numa casa suja pra você ver. Eu tenho vontade de sair arrumando. É que nem você olhar um closet todo arrumado, dá prazer, porque o céu é organizado. A sua natureza é organizada. O seu espírito veio de um lugar onde tudo é organizado. Não tem fora no lugar, nada fora do lugar. Você já imaginou que no céu é tudo no seu lugar? Por isso, quando a gente vê coisas arrumadas, dá uma sensação de prazer no nosso espírito. Você vê uma coisa limpa, entra num carro limpo, é uma sensação de prazer. Porque Deus nos chamou para sermos limpos. Limpo de coração, puro de mãos. Então isso nos dá prazer, ou seja, você está bem, te dá prazer. Você está bem com você mesmo, você comer uma comida boa, você beber uma bebida boa, você se vestir bem, isso te dá prazer. Mas isso não é o essencial. Porque senão nós vamos ser chamados de sepulcro caiado, aquele que é bonito por fora e podre por dentro. E isso Jesus que está falando aqui. Por que a gente não vive? Amada, por quê? Por que a gente está careca de saber e nada de fazer? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Olha Jesus falando das aves do céu, dos animais. Eles não plantam nem colhem, mas não falta comida, não falta bebida e não falta roupa, eles estão vestidos. Aí ele fala assim, vocês não valem mais, muito mais do que as aves do céu? Homens de pequena fé. Sabe o que acontece? Jesus está dizendo assim, que se Deus cuida, se você diz que Deus é teu Deus, que Deus é teu Senhor, sabe o que a palavra Senhor quer dizer? Dono. Sabe quando quem aqui paga aluguel? Alguém aqui paga aluguel? Então, para quem que você pagou aluguel? Para o landlord, não é? Então a gente chama Senhor de Lord da nossa vida. Só que aí você não pode pintar a casa do jeito que você quer, você não pode quebrar a parede que você quer, porque o Lord da casa não deixa. Agora a nossa vida, que a gente diz que é do Senhor, a gente chama Ele de Senhor, e a gente faz o que a gente quer. Então Jesus falou assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, não te... Coisa triste, né? E a Bíblia diz que aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Então a gente tem que rever os nossos conceitos, querida. A gente tem que olhar e falar assim, olha, será que eu estou vivendo de acordo? Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu quero muito acreditar do que eu estou vivendo? Porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E eu posso muito querer acreditar que eu sou uma árvore que dá maçã. Quando você planta uma macieira, você põe a sementinha, ela vai nessa aqui, aí você compra lá na Home Depot, whatever, uma muda de macieira. Aí você planta lá no seu jardim, aí ela cresce um pouquinho, cresce mais um pouquinho. Só que quanto tempo vai demorar para você fazer um suco da maçã daquela que você plantou? Muito tempo. O problema é que a gente acha que a gente vai nascer da noite pro dia. Eu posso muito crer que eu sou uma macieira, mas na hora que os frutos da minha árvore se manifestar, eles vão dizer o que eu sou. E muitas vezes a gente quer muito acreditar que a gente é cristã, que a gente tem uma vida que glorifica a Deus, que a gente é uma boa esposa, que a gente é uma boa mãe, que a gente é uma boa amiga. Só que na hora de dar fruto, a gente não tem fruto nenhum. Comece a se analisar. Que tipo de pessoa você está sendo? Que tipo de colega de trabalho você está sendo? Que tipo de esposa você está sendo? Que tipo de mãe você está sendo? Porque você pode muito querer acreditar que você é boa. Só que Jesus vai pegar e mostrar o fruto na sua cara e vai dizer assim, isso é bom? Ele pede para nós mostrar frutos de arrependimento.
Sabe o que é um fruto de arrependimento? É você viver uma vida de arrependimento. Não é você o fruto ele não nasce da noite pro dia. Quando a gente era pequenininha, fazia aquela experiência na escola, pega um algodãozinho, põe um feijão, daqui 3 dias brota. E até ele cresce. Aí você fala, nossa, um pé de feijão. Não. É um broto. Para você comer uma feijoada daquele negocinho ali, ó. Sabe o que é o problema? A gente acha que porque a gente não bebe, porque a gente não fuma, porque a gente não mente, porque a gente não é igual as minhas amigas do mundo, você tá uma feijoada. Querida, você é só um broto, minha filha. Falta muito. Sabe o que é o problema do morno? O problema do morno é que ele se compara com o frio e ele se acha. Sabe o que é? A gente se olha e compara com as mulheres do mundo. Eu não sou igual a Popozuda. Eu não sou igual a Paniquete. Eu não sou igual àquela lá. Aí você se acha holy of holies. Porque você não é igual àquela. Mas o teu parâmetro não é aquele, santa. Teu parâmetro é Jesus. É claro que se eu me comparar com uma Paniquete, eu vou me achar anja. Só que a diferença é que ela sabe quem ela é. O problema é a gente muitas vezes não sabe. E quer aparentar que é. E posta que é. E diz que é. E prega que é. E na hora do fruto, uma melancia, não era maçã? Não. Mulher melão, mulher melancia, mulher morango, sei lá o que é as mulheres. Hoje tem tantas. Mulher pera. E a gente quer ser igual. Hello? Sabe o que a Bíblia diz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Sabe o que é o problema? Que muitas vezes nossos olhos são maus. Porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. O que você anda vendo? O que você anda vendo? Com quem você anda se comparando? É com a Bíblia? A mulher virtuosa? É Provérbios 31 que você tem lido? Ou é a blogueira da vez? Tem problema. Deixa a blogueira viver a blogueira. Você não é blogueira, amada. Um monte de gente fala pra mim, você devia ser blogueira. Eu falei, devia, mas não sou. Eu tenho que usar uma roupa porque alguém me mandou, porque alguém me pagou. Eu não sou assim. Mas você ia ganhar um monte de coisa de graça. A bolsa da moda? A bolsa que eu tenho que ter? Salão de graça, academia de graça. Nossa, vida dos sonhos. Querida, não foi minha medida, não é pra mim. Se eu for assim, eu volto pro mundo, eu me conheço. Minha carninha é podre, é horrível. Se eu ficar me comparando, eu vou me dizer miserável. Eu não posso, eu tenho que saber meus limites. Eu escolhi viver uma vida de negação, eu não escolhi viver uma vida de... Só que ele falou, ele morreu pra mim, para que eu tenha vida em abundância. Só que abundância de quê? De paz, justiça e alegria no Espírito, porque isso é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito. Não com coisas passageiras, que a traça e a ferrugem destroem. O problema é que a gente acha que a alegria vem disso. A gente acha que a paz vem disso. Só que eu posso te dizer uma coisa. A paz que Jesus nos dá, o mundo não pode dar. É a paz que excede todo entendimento, que a gente é muito boa de falar, mas pouco boa de viver. Só que é essa paz que a gente tem que viver, que tem que buscar. O versículo famoso, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que todas essas coisas que Jesus está falando? Essas coisas aqui que a gente acabou de ler. Comida, bebida, roupa. Ele sabe que a gente precisa comer. Ele sabe que a gente precisa beber. E ele sabe que a gente precisa vestir. E não falta. Alguém aqui já andou nua? Faltou roupa? Faltou sapato? Não, a gente tem de sobra para dar. O problema é que a gente abre o nosso closet cheio de roupa e diz, eu não tenho roupa. Quem faz isso?
Confessa, irmã, é momento de cura, você tem mulher aqui. É normal, o pastor tá lá, ele tá na cortina invisível. Diego, a gente já passou a cortininha lá. A gente faz isso, eu abro e falo, não tenho roupa. Não, eu tenho, é que eu tenho, eu já enjoei. Aí por quê? Porque eu compro um monte de revista. E aí eu vejo um monte de revista. E aí na revista assim, must have of the season. Você tem que ter. Não, eu não tenho que ter. Porque a revista me manda ter. Aqui, ó, não tem que ter, não. Tem gente que anda na rua ridícula. Porque ela botou o negócio da moda, querida, não combina. A gente tem que usar a roupa a nosso favor, não contra você. E a pastora foi sair hoje, ela falou, por que você é tão magra, usa umas roupas tão grandes? Porque eu gosto, é confortável aqui dentro. Pra fazer xixi não precisa nem tirar, é só pegar e fazer assim. Porque macacão é ruim, né, gente? Tem que ter um alongamento pra abrir. Né? O macacão, quem usa macacão sabe como é que é. Você puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho dali e faz assim. Eu gosto. Eu não me sinto bem com roupa justa, não gosto. Eu não tenho calça jeans, todas as minhas calças jeans eu dei. Porque eu ponho uma calça jeans e falo, meu Deus, tô nua. Sou eu não gosto, acho lindo. Tanto que eu tinha um monte, igual o sapato de salto, eu tenho pra olhar. Eu olho e falo, que lindo esse sapato. Tem que ser da Forever 21, né? Porque já que você não usa, tem que ser barato. Porque eu não uso salto, não uso. Primeiro que meu marido é baixinho. Segundo que eu desacostumei. Não uso. Se eu ponho um salto, gente, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, eu arremesso. Eu não tiro o sapato, eu arremesso ele longe. Praga! Eu falo, eu sabia que não era pra usar salto, sabia? Eu sabia que não era pra eu sair. No meio, eu já tô no carro, eu já me arrependi. Primeiro, eu não consigo dirigir direito. Desacostumei. Agora pensa antes de casar, numa pessoa que só usava salto. Eu. Rodolfo falava, pra que desse tamanho? Eu falava, pra que desse tamanho? Problema seu, querido. Te vejo aqui de cima. Feio essa atitude. Porque eu fazia isso mesmo. Falava, problema seu. Se você tá se sentindo inferior. Hoje, se ele fala, pra que esse tamanho? Eu falo, tá bom, eu vou botar baixo. Meu, ele é o marido. Ele manda e acabou. É assim que é a Bíblia. Tá difícil? Vai orar. Melhor você ser cobrada por ter excedido o zelo do que você ser cobrada de ser uma Jezabel. Eu prefiro. E olha que já me chamaram de Jezabel, gente. E vou dizer, muitas vezes eu fiz por merecer. Porque a boca, né? Sabe aquele livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande? Eu li umas 15 vezes, não adiantou. Mas tem que apanhar um pouco. Tem coisa que só resolve apanhando. Quem tem filho sabe. E Deus corrige o filho que ama. Eu não tô pregando uma coisa pra vocês que eu já não apanhei. Deus corrige o filho que ama e corrige. Então eu prefiro obedecer. Sabe o que eu descobri? Que eu prefiro obedecer ao meu marido. Porque quando ele diz pra eu não fazer uma coisa e eu faço, eu só me lasco. A última é bem recente. A gente ia viajar e eu de última hora resolvi, não vou, não tô afim, não vou, vai sozinho. E tomara que ele não esteja vendo. Eu falei, não vou, eu vou sozinha. Ele vai sozinho, eu vou ficar aqui, tem que fazer algumas coisas em casa. E aí eu fui levar ele no aeroporto. Na verdade, eu vou confessar pra vocês. O voo era muito cedo. Eu não tinha conseguido arrumar tudo. E era só uma viagem e dava pra ele ir sozinho e voltar. Eu fiquei com preguiça e resolvi não ir. Só que o problema é que o preguiçoso faz 2 vezes. Eu tive que levar ele no aeroporto, então eu tive que acordar cedo anyway. Aí fui levar ele no aeroporto. Em volta pra casa, morrendo de sono. Em vez de eu ir pra casa, eu falei, vou dar carona pra uma amiga e pro trabalho. Fui dar carona pra amiga, não bati o carro. Bati o carro. Na hora que eu bati o carro, quem é que eu pensei?
No marido? Lógico, Rodolfo, bem que ele falou. Eu só ouvia a voz dele na minha orelha, tipo assim, falando: você deveria ter ido comigo. Isso só aconteceu porque você não estava comigo. Aí eu não sabia o que era pior, se ter batido o carro, o dinheiro que eu ia ter que pagar, ou aguentar o marido reclamar. Os três, o combo, o smoothie ficou horrível. Porque foi o prejuízo, o cara que eu bati o carro machucou, porque ele estava de moto. Na verdade foi ele que bateu em mim, mas dá na mesma. Né? Bateu. Caiu, machucou igual. Eu bati, o cara bateu, eu na mesma. Ele machucou, não foi horrível, mas deu uma ralada. Se fosse em mim, ia ter ralado bem mais. E ainda tinha que ouvir. A primeira coisa que eu falei, amor, então... Ele falou, eu sabia que você tinha que ter ido comigo. Aí eu falei, ai, Senhor, agora não adianta mais, Senhor. Agora eu já não fui. E aí? E o arrependimento? Sabe o que o arrependimento verdadeiro é? A prova real do arrependimento. Porque a gente tem um arrependimento e tem remorso. A maioria das vezes, 95% das vezes, é remorso. Não é arrependimento. Porque a prova real do arrependimento é assim. Se fosse hoje, você faria? Se você responder não, jamais faria. Aquilo nem parecia eu. Aquilo era um holograma vestido de mim. Você se arrependeu. Agora você fala, na verdade, não é verdade, eu não me arrependo de nada. Agora já foi que chorar pelo leite derramado. Não é? Um monte de gente fala isso. Não adianta chorar pelo leite derramado, agora eu vou sofrer as consequências do meu pecado. Isso não é arrependimento. É só remorso. Porque sabe qual que é a diferença de um arrependimento verdadeiro? É você nunca mais fazer. Se você continua fazendo, é porque você não se arrependeu. Você só sentiu remorso. Então você não cumprimentou aquela pessoa, não abraçou aquela pessoa, e aí você chega em casa e fala, nossa, eu deveria ter abraçado ela. Aí no outro culto você tem a oportunidade de novo de ir lá abraçar, ou na rua, ou no mercado, ou em qualquer lugar. Tá acabando o tempo? É isso? No mercado, em qualquer lugar. E você não abraça de novo. Aí você chega em casa e fala, eu deveria ter feito. Você tá só no remorso, amada. Não é arrependimento. Se eu só pensar, eu deveria ter obedecido meu marido e não na próxima vez que eu tenho oportunidade, eu não obedecer, eu só tô tendo remorso, eu não tô tendo arrependimento. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente é muito boa de justificativa e ruim de se arrepender. A gente justifica. Não, eu bati o carro porque o cara bateu, me fechou. Eu estava lá porque eu fui dar uma carona para uma amiga minha, estava fazendo uma boa obra. Eu estava fazendo a obra de Deus. A gente já arruma a justificativa e deixa o arrependimento de lado. Tipo assim, não, se arrepender, hoje não. Porque foi ele que bateu em mim. Porque eu estava certa. Aliás, eu sempre estou certa. O mundo está errado. E o arrependimento ficou lá. E você, quando tiver de novo a mesma coisa, faz a mesma coisa. E aí aqui, ele diz no versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Aí Jesus nos compara, primeiro com aves, depois com flores. Aí eles falam, os lírios do campo, um dia eles estão ali, outro dia eles não estão. Um dia tem um lírio, outro dia ele já morreu. Certo? Flor é assim, você ganha um buquê, no dia é lindo, 2 dias tá lindo. Uma semana tá podre. Se Deus cuida das flores, que um dia estão e já não estão mais, quem dirá nós que somos eternos? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente não morre. O nosso espírito é eterno. Então, se Deus cuida de aves que não têm espírito, se Deus cuida de flores que hoje estão e não estão mais, e a Bíblia diz, Jesus diz, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. O que quer dizer isso, Salomão em toda a sua glória? Vocês já ouviram falar que Salomão foi o homem mais rico que existiu? Se Salomão fosse vivo hoje, ele era mais rico que o Trump. Ele tinha bilhões de dólares em ouro, em pedras preciosas. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, seu dinheiro e seus milhões,
conseguiu ter uma perfeição como um lírio. Sabe por quê? Porque o lírio não usurpa, o lírio não cobiça, o lírio não quer, o lírio não tem vaidade, o lírio não tem inveja. O lírio é feliz em ser lírio. Nem Salomão, com todo o dinheiro, foi feliz como um lírio. Pensa. Porque o lírio estava no seu propósito. O que Jesus quer dizer com isso? Você é única, você é uma flor do jardim do Senhor. Você tem que se vestir com a glória dele. Você ser feliz para ser quem você é. Essa é a verdadeira liberdade de estar em Cristo. Você ser você mesma. Com os seus defeitos, com o seu sotaque, com o seu jeito de falar. Com a sua personalidade, se é proativa, se é mais preguiçosa, se é assim ou se é assado. Deus te fez assim. O que nós temos que alinhar é o nosso caráter, não a nossa personalidade. A tua personalidade Deus vai usar, o teu dom Deus vai usar, a tua capacidade Deus vai usar. O teu caráter Deus alinha para você ser uma mulher honesta, reta, virtuosa. É o nosso caráter que Deus tem que tratar, não a nossa personalidade, a gente confunde. Ele trata o nosso caráter. Se a gente fala que faz, então faça. Se você diz que se arrependa, então se arrependa. Se você diz que é cristã, viva como tal. Se você acha que você é boa, faça boas obras. Mas se analise. Se analise. Porque a gente vive ansiosa com tanta coisa. O que eu vou fazer? E aí ele fala assim: não andeis ansiosas pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Na outra versão fala assim, ó: basta cada dia, não andeis, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Sabe o que? Se a gente vive só o amanhã, o hoje não acontece nunca. Já parou para pensar? Se eu vivo só pensando no meu amanhã, o meu hoje passou e acabou, e o amanhã e o dia de hoje vira ontem. O hoje é hoje. Se você tem a chance de fazer algo hoje, faça hoje, não deixa para amanhã. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus falou, a gente não sabe. Aquelas 10 virgens que tinham óleo, e aí depois 5 tolas não tinham óleo porque gastaram, e as 5 que tinham não puderam emprestar. No final das contas, o que importa é o final da história, gente. Não é o começo. Porque todo mundo começa bem. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para tomar uma decisão amanhã, igual faz lá na academia. Segunda-feira eu começo. A gente faz a mesma coisa com as coisas de Deus. A gente deixa, não, quando começar o ano que vem eu faço. O ano que vem eu jejuo. Quando o ano está acabando, depois do Natal eu vou fazer um propósito. Não, amada. Jesus falou, não, andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Agora, antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Se coloca de pé. Sabe, se você como eu quer começar a viver o que a gente acabou de ler, sabe, começa a analisar a sua vida. Tem esse momento para falar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala com nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, várias coisas que a gente às vezes não consegue colocar em palavras. O Espírito Santo sabe o que você está pensando. Ele conhece o teu pensamento. Feche seus olhos. Tem esse momento, você e o Espírito Santo, convida ele para entrar. Repete comigo: Espírito Santo, fala comigo nessa tarde. Me mostra onde eu preciso me arrepender, onde eu preciso mudar. Eu quebranto meu coração agora. Eu abro meu coração para ouvir a tua correção, Senhor. Fala comigo. Eu te apresento essas situações. A minha casa, a minha vida, o meu marido, os meus filhos,
os meus amigos. Eu te apresento, Senhor, todas essas situações. Me faz ser mais parecida contigo. E me mostra, Senhor. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo teu caminho, pela tua verdade e pela tua vida. Eu quero viver, Senhor, uma vida de acordo com aquilo que eu creio. Eu quero viver, Senhor, com a vida de acordo com a tua palavra. Agora você pode orar com as suas próprias palavras, amém? Senhor, eu quero te apresentar cada mulher que está aqui, Senhor. Eu quero te apresentar cada uma delas. Eu oro por cada coração aqui, Senhor. Que tu possa trazer a memória delas, Senhor. Cada momento que tu quer transformar. Cada momento, Senhor, cada situação da vida delas. Eu te apresento agora os casamentos, Senhor. Eu te apresento os corpos físicos delas. Se tem alguma que precisa de cura física, Senhor, que ela seja curada. Eu te apresento as emoções das minhas irmãs agora. Se tu precisa curar, Senhor, as emoções dela, entra com cura agora. Nós liberamos cura sobre as emoções. Nós liberamos cura agora no nome de Jesus sobre toda ansiedade. Toda ansiedade seja lançada na cruz agora. Porque a tua palavra diz: não andemos ansiosas por coisa alguma. Porque o Senhor tem cuidado de nós e por isso estamos alegres. Querido, eu quero te dizer, o Senhor tem cuidado de ti. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te chamar de filha, para te chamar de escolhida. Ele não olha para os teus defeitos. Ele quer chamar de dentro de você a identidade que Ele criou. Ele te chamou assim, com a sua personalidade, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Não tem nada que você faça para Ele que faça Ele te amar mais ou menos. Porque Ele é Deus. Ele é amor. Eu quero agora, Senhor, orar por elas. Que a identidade do céu seja impressa nelas. No nome de Jesus, eu chamo à existência cada identidade do céu agora, Senhor. Que a beleza interior seja mais importante que a exterior. Que o corpo delas seja refletidos a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória sobre nós nessa tarde, Pai. Limpa os nossos pensamentos, Senhor. Limpa os nossos olhos, os nossos ouvidos. Purifica, Senhor, a nossa mente. Queremos ter uma mente parecida com a tua, Jesus. Oh, Senhor, nos perdoa por tudo que nós temos visto, deixando-nos contaminar, Senhor. Nos perdoa a nossa natureza carnal, mas nos ensina a viver em espírito. Minha irmã, se você, como eu, quer aprender a viver em espírito, levanta suas mãos para o céu. Pede para Ele te ensinar. Senhor, me ensina. Me ensina a viver em espírito, Senhor. Me ensina a viver uma vida que te glorifica de dentro para fora. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só tu podes fazer. Faz aquilo que só tu podes fazer. Nós queremos te pedir, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Nós queremos pedir coisas que só o Senhor pode fazer. Transforma os corações agora, Senhor. Limpa. Eu quero agora te pedir, minha irmã, vê cada área sua que precisa ser limpa pelo Senhor. E fala: purifica essa área da minha vida, Jesus. Purifica essa área da minha vida. Seja participante da obra de Deus na tua vida, minha irmã. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Peça ao Senhor. Peça. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua presença nas nossas vidas.
constrange-nos com o teu amor, Senhor. O teu amor que lança fora todo medo. O teu amor que encobre multidão de pecados. O teu amor, Senhor. O teu amor. O teu amor. O teu amor, Senhor. Vem sobre nós com o teu amor, Jesus. Vem sobre nós com o teu amor. Eu quero agora abençoar cada irmã que está aqui, Senhor. Cada uma delas, nós vamos ter esse momento de comunhão. Nós vamos tomar agora um lanche ali fora, Senhor. Nós abençoamos desde já cada alimento. Que enquanto nós tenhamos comunhão uma com as outras, Senhor, nós tenhamos comunhão contigo. Faz-nos, cada uma de nós, instrumentos. Eu profetizo na vida dessas mulheres que elas vão ser instrumentos de Deus nessa terra. Que elas sejam instrumentos de Deus na casa delas, no trabalho delas, seja limpando a casa, seja cuidando de crianças, seja em escritório de negócios. Onde quer que elas vão, Senhor, seja um campo missionário. Eu profetizo agora missionárias de Jesus. Eu chamo a existência, a verdadeira natureza de filhas de Deus em cada uma delas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu chamo a existência a cada uma delas aqui nessa tarde, Senhor. Eu chamo a existência a natureza de filhas de Deus, de filhas de Deus, de filhas de Deus, Senhor. Eu ministro cada uma delas agora, Pai, onde a minha mão não pode alcançar, a tua mão alcança, Senhor. Onde a minha mão não alcança, a tua mão alcança, Senhor. A tua mão alcança. Oh Espírito Santo de Deus, eu ministro agora a natureza de filha. Eu chamo a existência cada filha de Deus que tem aqui, Senhor. Cada filha de Deus que tem aqui, Senhor. Eu chamo para fora, Pai. Eu chamo para fora, Senhor, cada uma delas. Eu chamo a existência cada uma delas, Senhor, cada uma delas. Deus, vai tocando, Senhor. Toca, toca, Jesus. Toca, eu chamo a existência cada filha de Deus aqui. Oh, cada filha de Deus, Senhor. Eu chamo a existência agora, Pai. Eu chamo para fora a natureza de filha. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Oh Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, 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 Senhor. Toca, toca, Jesus. Transforma-nos, Jesus. Transforma naquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que pode tocar no mais profundo. Oh, concede o desejo das Tuas filhas, Senhor. Tu sabe de cada uma delas. Tu sabe de cada uma delas. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, eu quero abençoar cada mulher que está aqui, Senhor. Eu quero abençoar cada mulher que está aqui, Senhor. Cada mulher que está aqui, Pai. Oh, toca, toca, Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que pode tocar onde ninguém pode tocar, Senhor. Eu chamo a existência a natureza de filha de Deus sobre cada uma das minhas irmãs nessa tarde, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver aquilo que cremos. Que nós possamos, Senhor, ser cada dia mais parecidas contigo. No nome de Jesus. Eu quero perguntar agora, será que tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguma mulher aqui que quer entregar sua vida para Jesus, começar do zero? Se você já entregou sua vida para Jesus um dia, quer refazer o seu voto com Deus, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Será que tem alguém? Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada uma delas aqui, Senhor. Escreve uma nova história. Escreve uma nova história. Escreve uma nova história. Eu vejo o Senhor apagando certas páginas. Eu vejo livros escritos com páginas de lápis. E o Senhor apagando.
história de algumas mulheres aqui. E escrevendo a caneta. Uma nova história, e escrevendo a caneta com a sua própria mão. A mão do Senhor pegando a tua mão e escrevendo. Igual a gente ensina uma criança a escrever. O Senhor vai te ensinar. Recebe isso para a sua vida. Aqueles anos da sua vida que você não quer mais se lembrar, nem o Senhor se lembra mais. A Bíblia diz: eis que faço uma coisa nova. Ele fala: eu tenho uma nova história para você. Dos teus pecados eu não me lembro mais. O Senhor, Ele lança no mar do esquecimento. Quem te acusa não é Jesus. Oh, Ramachalaragai. Aquele que te acusa não é Jesus. Ele não pesca no mar do esquecimento. Amada, para de pescar no mar do esquecimento. Para de viver no ontem. Para de viver de ontem. Para de murmurar. Eu ouço Deus falando para mulheres aqui que murmuram demais. Eu vejo anjos com bênçãos para vocês aqui. Mas tem muitos anjos aqui que estão tocando vocês na boca. Receba o toque na sua boca, querida. Purifica seus lábios. A tola fala demais. E amaldiçoa com a própria boca. A tola destrói o lar com as suas próprias mãos. Cuidado, cuidado. Cuidado. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, destrói. Não é o inimigo que destrói, não. É a tola, com a própria mão, que destrói. Entrega suas mãos para o Senhor. Fala: Jesus, purifica as minhas mãos. Se eu sou como essa tola, que estou destruindo com as minhas próprias mãos, purifica. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser como a tola, Jesus. Oh, Jesus, não queremos ser tolas. Queremos ser mulheres sábias que edificam a nossa casa. Edificam a nossa vida sobre a rocha. Oh, Jesus, apaga essas mãos de tolas de nós, Senhor. E segura nas nossas mãos, Senhor. No nome de Jesus, e nos ensina, como ensina uma criança. Nos ensina a edificar a nossa casa. Nos ensina a edificar a nossa vida, edificar os nossos maridos, a ser mãe para os nossos filhos, Senhor. A ter palavras de bênção na nossa boca e não de maldição. Assim nós te pedimos e te agradecemos nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Deus abençoe. Dá um abraço na irmã que está do seu lado. E fala assim: você é vitoriosa. Você não é como a tola. Você é mulher sábia. Amém?